Bom dia, tudo bem? Vamos lá? Vamos começar nosso dia por hoje? Então vamos que hoje é quinta-feira, ó, é um dia bem produtivo, hein? Nós temos bastante coisa para fazer, porque a aula é exclusivamente comigo. Então vamos aproveitar aí esse dia produtivo e fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos aí um maravilhoso dia. Então vamos lá? Vamos para a nossa correção, conforme foi prometido ontem na nossa aula ao vivo. Então nós vamos fazer a correção do capítulo de Ciências Natureza. Você pode abrir lá na página 208. Nossa correção, pessoal, no primeiro exercício está na página 208, tá? Lembra que antes nós vimos lá todo o tempo geológico que foi representado dentro da linha de tempo de um ano para a gente ter aí uma noção mais ou menos, né, de como que é aí se forma esses 4 milhões de anos. E aí nós tínhamos um exercício para fazer. Vamos ver o que ele está pedindo? Deixa eu só aumentar ele um pouquinho aqui, porque eu acredito que aí vai ficar melhor para você poder visualizar. Então vamos lá. A imagem mostra pedras em certas regiões da praia da Austrália que são verdadeiras estruturas formadas pela ação dos seres microscópicos. Então vamos lá. Algumas dessas estruturas encontradas são evidências do surgimento de vida há mais de 3 bilhões de anos. De acordo com a escala do tempo geológico apresentada no material, essa estrutura teria sido formada a partir de que mês? Então, lá na página 206, se vocês olharem lá, a partir do mês de março, né? Aquela escala que nós estudamos, ah, representa aí o surgimento dos seres vivos. Então, a opção correta é a opção C, tá bom? Vamos para a próxima página. A próxima página é 209. Vamos lá. Exercício número 2. As imagens no quadro são impressões de seres na rocha que habitava a Terra há mais de milhões de anos. Observe e complete os quadros. Então, aqui, ó, essa impressão que nós temos aqui, de que grupo que pertence? Pertence ao grupo dos seres vivos que nós chamamos de inseto. E lá naquela escala que nós vimos da página 206, 207, ela fica representada lá no mês de novembro, tá bom? Os insetos, eles aparecem lá em novembro, ok? Aí nós temos essa representação, que o grupo de ser vivo é a planta, e lá na página 206, 207 está representada também em novembro. E aí, descendo mais um pouquinho, nós temos o grupo de ser, né, representado aqui, que é do peixe, né? O peixe ele está representado em que mês lá? No mês de novembro também. Verificou aí tudo direitinho? Depois nós tínhamos o exercício da página 210 que falava: a imagem seguinte mostra uma representação artística de um anfíbio que habitou no planeta Terra há mais de 240 milhões de anos. Esse período corresponde ao mês de dezembro, lá naquela escala do tempo geológico da página 206 e 207. Então, vamos ver. De acordo com aquela escala de tempos geológico lá do material, é correto afirmar que os anfíbios surgiram antes do quê? Os anfíbios surgiram antes dos répteis, tá? Então, a resposta correta é a resposta C. Descendo mais um pouquinho, nós fomos para 211, que você tinha que pintar aqui ah, a representação, né, de uma serpente de 4 patas, que é um animal, né, que é um descendente de réptil que não existe mais, ok? Então é meio que pessoal isso. Depois nós conversamos sobre a página 212, conversamos na página 213, e aí nós fizemos aqui o exercício da página
214, tá? O exercício número 1, nós fizemos essa pesquisa juntos. Lembra que a gente fez junto? Tinha que escrever lá aqui dessa representação, né? Artística das trilobitas, que é um animal que já viveu há mais de 250 milhões de anos. A professora já tinha feito essa pesquisa, colocamos aqui que o habitat dele é o ambiente marinho, e o grupo de animal é do artrópode, tá? E aí, número 2, leia o texto. O processo de extinção resulta no desaparecimento de uma espécie de todos os ecossistemas das quais eram encontradas. Semelhante ao surgimento de novas espécies, as extinções podem ser um evento natural em razão, por exemplo, de catástrofes naturais ou de surgimento de competidores mais eficientes. Então, qual que é, ó, de acordo com o texto, o que significa extinção? É a opção B, ó, evento natural em que ocorre o desaparecimento de uma espécie de todos os ecossistemas no quais ela era encontrada, tá? Opção correta, opção B. 215 era uma resposta pessoal. E aí nós falamos na 216 sobre os dinossauros, né? O caso lá dos dinossauros. Nós vimos aqui alguns tipos de dinossauro, vimos aqui o esqueleto, né, do dinossauro que fica lá no museu em Nova York. Nós vimos aqui qual foi a teoria, né, ah, da extinção dos dinossauros. E nós tínhamos um exercício da página 218, que, de acordo com o texto, ah, a gente tinha que ver, né, quem que nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha. Aí na página 219 você tinha que colocar qual que é o seu ponto de vista, de acordo com o texto, quem que surgiu ali primeiro, tá? Era uma resposta pessoal, então não vou comentar. Já a resposta B, eu vou comentar sim. Também faz muito sentido com o que a Gabriela perguntou na aula ao vivo ontem. Ó, segundo o texto, seria correto afirmar que os dinossauros foram extintos? Justifique sua resposta. Ó, não é correto afirmar que os dinossauros foram extintos. Por quê? Porque lá no texto fala que as aves são descendentes vivos de dinossauro. Isso significa que nem todos os dinossauros foram extintos. Lembra que nós conversamos ontem lá na nossa aula? Se existe lá alguns animais, né, ah, que são descendentes de alguns animais que já viveram, então não é correto afirmar que não que está extinto, né, que não existe mais. Na verdade, existe alguns sim, mas não é mais daquele formato, né, de o que se viveu ali há milhões de anos atrás. Depois nós temos aqui a página 220, que nós falamos sobre o brontanossauro, né? Que é o lagarto trovão. E aí, o que, que acontece? Nós tínhamos que pesquisar sobre a alimentação desse animal, né? O livro trouxe aqui uma opção para você, ó. O brontanossauro era um herbívoro que se alimentava apenas de plantas. De repente você fez lá a sua pesquisa, ok? Lá na sua pesquisa, o que, que acontece? Está um pouquinho diferente do livro aqui, mas tem coerência? Se tem coerência, pessoal, ótimo. Vocês não precisam aí apagar e fazer de novo, tá? O que precisa ter é ter coerência. Depois, nós fomos para a página. Só um minutinho aqui. Depois nós fomos para a página 221. Lá na página 221 tinha um exercício proposto. Ó. Observe a imagem. De acordo com essa imagem aqui, vocês tinham que responder, né? Considere o que você aprendeu sobre o dinossauro e assinale a alternativa que explica por que a ilustração seria impossível. Então, ó, a opção correta é a opção D. Os seres humanos não conviveram com a maioria das espécies do dinossauro, porque os dinossauros foram extintos
antes aí da nossa origem, tá? Depois nós temos também, deixa eu só arrumar aqui, aí, nós temos também a atividade que nós fizemos ontem, né? Na nossa aula ao vivo. E aí, essa atividade aqui, nós já fizemos juntos, tá? Ficou azul, azul, vermelho, roxo e vermelho. Aí vocês tinham que fazer a tarefa de casa de acordo com o texto, ó. Como é possível evitar a extinção? Então, qual que é a teoria aqui que o texto traz? Ó, a conservação do ecossistema natural garante a sustentabilidade dos recursos naturais e permite a manutenção da biodiversidade, evitando assim a extinção da espécie. Colocaram algo que tem coerência? Se colocaram, ótimo. Depois, nós fizemos aqui a página 227 juntos. E aí eu ia falar para vocês um pouquinho aqui sobre a página 228. Pessoal, a página 228, ela fala aqui sobre a proteção dos seres vivos. Então, existe aqui alguns animais, né, que seres vivos que são mais próximos ali ao nosso convívio humano. E aí, ah, alguns deles faz parte da nossa alimentação, outros faz parte ali de algumas atividades laboratoriais e também existem alguns animais que são mais próximos do nosso convívio, que podem nos causar doenças, né? Mas o que, que nós precisamos ter em mente? Que todos os animais ah, que estão diretamente relacionados à nossa convivência, nós temos que procurar o quê? Viver de uma forma harmônica, conviver bem com esses animais, respeitar o espaço desses animais, né? Nós temos aqui no livro que fala o quê? Ó, que na década de 1970, pessoal, existem vários países que assinaram um acordo para proteger os animais, né, dos seres humanos. E essa proteção, ela fala o quê, ó? Proteger contra atos de violência, proteger contra maus tratos e acontecendo aí possível extinções. Então existe, ó, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, tá? E o Brasil ele faz parte desses países que aceitou a declaração, que o que, que ela faz? Ó, ela defende o direito à vida de todos os animais. Então vamos conhecer, né, algum desses direitos. Ó, as necessidades dos animais que foram escolhidos pelos seres humanos para serem companheiros, como os animais de estimação, devem ser respeitadas. Não devemos abandonar e temos a obrigação de dar atenção e cuidados e proteção a esses animais. Pessoal, inclusive agora, nesses tempos, né, o nosso atual presidente, o que, que ele fez? Né? Ele, ele aumentou, né, a punição de pena dos seres humanos que maltratam aí os animais. Então, essa punição ela dura em torno de 2 a 5 anos aí, né, de prisão para quem maltrata os animais e também ela vai estar gerando multas e a pessoa que for punida, ela vai perder a guarda e o direito de ter qualquer tipo de animal de estimação. Então, olha só que legal. Nós devemos respeitar os nossos animais e cuidar. Então, nós temos a ilustração aqui de vários animaizinhos que são mais normais, né? São mais naturais ao nosso convívio. E na página 228, ela fala que é assim, que existem alguns animais, né, que prestam alguns trabalhos para o homem. Só que nós devemos o quê? Devemos evitar
que esses animaizinhos exerçam atividades além da nossa capacidade. Esses animais que exercem atividades de trabalho aí para o homem, o que acontece? Ele tem o seu direito também de descansar, de receber uma alimentação adequada. Tá vendo aqui, olha o cavalo, quando ele leva aqui a carroça, né? Nós temos o burro. Vamos ver o saiba mais aqui, ó. Nas Olimpíadas, o único esporte aceito com animais é o hipismo, cujos cuidados com o cavalo devem seguir regras rigorosas com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ó, por isso que o hipismo é uma prova das Olimpíadas no Rio de Janeiro de 2016. Vendo? Ó, vamos ver o que significa hipismo. Ó. Hipismo é um conjunto de esporte praticados por cavalo. Vendo? Laboral relativo ao trabalho. Então, era sobre isso que nós tínhamos que falar ontem, que não deu tempo aí de nós terminarmos na nossa aula ao vivo, mas a gente fala aí sobre esses animais que a gente convive mais, né? Que nós temos que respeitar, cuidar. Existe ali, né, a Declaração Universal do Direito dos Animais. O atual presidente ali até aumentou aí a punição. Então, a gente tem que ter respeito pelos seres vivos. Depois nós tínhamos a atividade da página 230, que vocês tinham que fazer a leitura, né? Fazer aquela pesquisa, que era uma resposta pessoal, e a página 231 também você tinha que falar sobre o seu animalzinho de estimação, que era também uma atividade pessoal, tá? Então a gente encerra a correção por aqui e podemos ir lá para o próximo vídeo fazer então a atividade avaliativa de ciências natureza. Vai lá que eu estou te esperando. Beijão.